Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nadima Schneider. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero agradecer a audiência, o apoio. Peço que vocês curtam, compartilhem, deem suas opiniões, sugiram temas e agradeço também o apoio de Carlos Schultz e seus incensos incríveis, encomendas no 11 98 687 4093. O apoio de Bodega Bar Restaurante na esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares no Campo Belo e consultas comigo no 11 94 944 1425. Hoje, para refletir, eu escolhi um título: Quem somos nós? Então eu quero abordar alguns aspectos do próprio título. Então, quem somos nós, né? Eu não estou pensando num RG, num nome, cargo, profissão, ocupação, e sim algo mais profundo. Eu acabei de ler a biografia do Marlon Brando, eu gosto de ler biografias também. E durante a vida toda dele, independente da fama, ele foi defensor das minorias, participou de alguns eventos em prol dos indígenas, né, das terras que os indígenas, que eram deles, porque os indígenas já estavam lá. Aí o europeu foi para lá, colonizou aquela parte do continente, da mesma forma que os portugueses vieram para a América do Sul e colonizaram o Brasil. E aí as terras que originalmente eram dos índios, ao longo do tempo o governo americano foi se apropriando delas e autorizou determinadas áreas para que os índios pudessem pescar, plantar, caçar. Aconteceu o mesmo aqui. Então eu pergunto, quem estava naquelas terras? Quem nasceu lá? Independente de qual tribo, qual dialeto. E aqui é a mesma coisa. E lamentavelmente, tanto lá quanto aqui, a Igreja Católica foi dizimando a cultura deles, a religião deles, em troca de comida, com ameaças, com imposição da sua maneira de pensar, de agir, etc. Aqui no Brasil, os índios não foram tão facilmente catequizados. Aí vieram os negros da África, que foram vendidos por outros negros ricos para virem para cá. E que também tiveram a sua cultura desrespeitada. Então eu pergunto de novo, quem somos nós? Que seres humanos somos que ao longo da história um povo escraviza outro, um povo subjuga outro, um povo se acha superior a outro e ao mesmo tempo prega que somos todos iguais, que existe um Deus, independentemente de você ser católico, protestante, budista, muçulmano, não importa, mas que existe algo maior que criou tudo, que é uma energia, que é um ser antropomorfizado ou não, e que nos protege a todos. O desrespeito, hoje, no século XXI, o ano de 2026, ele está de tal forma dizimado que muitas pessoas nem percebem que estão desrespeitando espaços mínimos de convivência.
atitudes minimamente esperadas de um ser civilizado. Então, quem somos nós? No que nós nos transformamos? Eu falo nós em benefício do que aqui está sendo exposto, mas eu realmente prezo a educação que eu recebi dos meus pais. Então, por favor, com licença, muito obrigada. Pode passar. Isso faz parte. Faz parte do meu dia a dia. Mas a maioria das pessoas não está nem aí. Você vê jovens parando em vaga de idoso e ainda afrontando o segurança do shopping porque ele pediu para tirar o carro. Quem é você? Você vê pessoas de 60 a mais parando o seu carrão na faixa de pedestre. E o pedestre atravessa por onde? Por trás do carro. E o meu direito de atravessar? Eu já comentei isso aqui. Você vê jovem de 20 anos na fila de idoso no supermercado. Você vê idoso parando em 2 vagas numa farmácia. Aquela faixa para parar o carro, ele ocupa metade de uma vaga e metade de outra. Ou seja, ocupa 2 vagas. Idoso. Você vê um idoso colocando o neto de 7, 8 anos no banco preferencial e ele ficando em pé. Você vê essas entrevistas no Instagram, qual a capital do Brasil e a pessoa não sabe. O que está escrito na bandeira, a pessoa não sabe. Metade de uma dezena, a pessoa não sabe. Você vê pessoas de 60 a mais, 5 mais 6, colocar na calculadora. Então, quem somos nós hoje? Pela primeira vez na história, a geração que está aí tem um QI menor do que a anterior. Eu estou falando com vocês graças a uma ferramenta chamada internet. Ela facilita muitas coisas, mas ela emburrece também. Então, de que lado vocês estão? Que tipo de leitura vocês leem? Que tipo de filme vocês assistem? Que tipo de podcasts vocês ouvem e acompanham? Então, você assiste um Wagner Borges, por exemplo, dando dicas de como desenvolver esse chakra, que você mentaliza aqui uma luz que atravessa a nuca, faz isso antes de dormir. Isso ajuda a dormir, a relaxar, a desenvolver a sua pineal de novo, a expandir a sua consciência. E você vê meia dúzia de maluquinhos aí que não leram nada, que não estudaram nada, se dizendo terapeuta disso, daquilo. E propondo um encontro, uma imersão no final de semana que vai fazer você entrar em contato com o seu registro akáshico. Ou que vai transmutar a sua energia. Ou que vai fazer você entrar em contato, encontrar o seu avatar interno. Quem somos nós? Que grau de manipulação o ser humano chegou? Que grau de falta de discernimento, de consciência, de pesquisa, de minimamente questionar que a maioria das pessoas chegou. O quanto o ser humano se embruteceu e vem se embrutecendo. O quanto a internet, que teoricamente veio para nos aproximar, nos afastou uns dos outros. O quanto o uso indiscriminado do celular e de qualquer ferramenta afastou as pessoas da sua capacidade de pensar, de raciocinar, de questionar, de se pesquisar, de se trabalhar. Quem somos nós? A hora que o véu realmente cair e a maioria das pessoas tomar consciência de que nós somos o resultado de 27 raças,
cósmicas, e que só 5% da população é daqui, que tamanho vai ser esse choque? Ninguém precisa provar que o oxigênio existe, mas nós respiramos o tempo todo. Nós não ficamos prestando atenção se tem oxigênio à nossa volta, mas ele está aí e não precisa ser provado. Não precisamos provar a força da gravidade, mas nós vivemos nela todos os dias, senão um movimento de rotação, todos estariam voando da superfície do planeta. A troca energética acontece o tempo todo entre as pessoas. Mas qual é a energia que nós estamos emanando nos ambientes que frequentamos? O quanto de amor, amizade, fraternidade, verdade, fidelidade, gentileza, atenção, compreensão, acolhimento brota do nosso cardíaco, e o quanto de raiva, rancor, ressentimento brota do nosso cardíaco. Quantos de nós realmente fazemos um mergulho diário em nós mesmos? Quantos de nós realmente trabalhamos o nosso interno? O quanto o nosso interno é expandido para o nosso externo? O quanto do externo nós absorvemos e deixamos de lado a nossa essência? Então, quem somos nós? Quantos de nós realmente faz um trabalho de autoconhecimento, de se puxar a própria orelha, de permitir que uma troca de informações entre pessoas que realmente se gostam e se apoiam umas às outras? Quantos de nós realmente fazemos uma terapia, independente da linha terapêutica? Quantos de nós realmente falamos a verdade? Quantos de nós realmente levamos a sério quem nós somos? Levar a sério significa você ser minimamente coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você diz acreditar. Então, do que adianta você falar em educação se você não cumprimenta o seu vizinho quando pega o elevador? Não respeita o cobrador do ônibus, não respeita o caixa do supermercado. De que adianta você ser vegetariano, vegano e envenenar o cachorro do seu vizinho? De que adianta você pedir salvem as baleias, salvem os golfinhos, não joguem detritos no mar, e você, ao comprar um sorvete, joga o papel do sorvete na calçada onde você está passando? Então, quem somos nós? Da boca para fora ou de dentro para fora? Onde está a sua centelha divina? Em você. O quanto dessa centelha você compartilha? O quanto você se conecta com quem realmente você é? Ou você compra frases prontas e repete igual papagaio? O quanto você realmente busca o seu equilíbrio, a sua identidade. Identidade que eu falo não é o seu número de RG, mas a sua identidade. Com quem é você? O que é importante para você? Os valores que você com certeza aprendeu, onde eles estão? Dentro da gaveta? Debaixo de alguma pilha de papel? Dentro de um armário? Então, quem somos nós? Tem um documentário com esse título, muito bom, no YouTube. Mas essa pergunta, quem sou eu? Você faz essa pergunta
com uma certa frequência para fazer uma autoanálise? Agradecendo o Carlos Schultz, seus incensos incríveis, comendas no 11 98 687 4093. Agradecendo o apoio de Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Então, quem somos nós? Você se emociona com um filme X. O quanto desta mensagem, deste filme, emocionou você e por que emocionou? Então, se emocionou, tocou em algo importante para você. Do seu interno, da sua essência, dos seus valores, de quem você é. O quanto disso você aplica no seu dia a dia. O quanto você respeita uma pessoa que pensa diferente de você. O quanto você respeita o seu parente que torce para um time diferente do seu. O quanto você respeita um outro parente que tem uma ideologia diferente da sua. O politicamente correto era politicamente correto quando eu era criança, adolescente. Agora inverteu-se tudo. Você tem que engolir isso ou aquilo. Você não pode dizer o que você pensa. Você não pode usar certos termos porque a internet não permite. Então agora o termo é desviver. Da onde isso? Essa palavra não existe. Foi inventada porque não pode dizer o outro termo que é o real. Então até o nosso idioma está sendo aviltado, está sendo adulterado de acordo com meia dúzia de pessoas que acham que esse termo não pode ser usado. Então, quem somos nós hoje? Por que nós temos que caber em determinadas caixinhas? Por que nós não podemos manter a nossa convicção? Por que nós não podemos externar a nossa opinião, se ela é diferente de um determinado grupo? Porque isso é ofensivo, porque isso é bullying, porque isso é fobia disso, fobia daquilo. Então agora você tem que sempre tomar muito cuidado com o que você está falando, porque alguém pode se sentir magoado, ofendido. Quem somos nós hoje? Quantos de nós conseguimos nos manter razoavelmente equilibrados dentro dessa loucura toda? Quem são as pessoas que realmente são importantes na sua vida? Como você convive com elas? Como você conversa com elas? Como você se posiciona diante delas? Então você tem uma amiga, um amigo que você tem liberdade suficiente para que um critique o outro, eventualmente, para que um puxe a orelha do outro. Perfeito. Amigo não é só aquele para tomar um sorvete, para tomar um café, para tomar um chopp, para dar risada. Amigo é aquele que chega para você e fala, olha, eu acho que você está pisando na bola nisso aqui. Eu não gostei de tal comentário que você fez. Isso não significa que deixou de ser sua amiga. Pelo contrário. É diferente de você ofender alguém, de você deliberadamente menosprezar alguém. E quantas pessoas à sua volta precisam depreciar alguém para se sentirem bem ou com uma certa importância. Então, se eu preciso destruir alguém para que eu seja considerado alguém melhor, está errado. Eu estou sendo totalmente pior. Eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de colocar essa coisa, seja ela qual for, numa posição de algo inferior àquilo que eu acredite, ou goste, ou simpatize, ou compartilhe.
Eu não preciso gostar de todos os gêneros musicais. Mas nem por isso eu vou dizer que tal gênero é porcaria. Eu simplesmente não gosto. Tá tudo certo. Eu vou escutar o gênero musical que eu gosto. O que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Azul é minha cor preferida, mas e daí? Eu uso um verde de vez em quando, uma roupa preta, um vermelho, um rosa. Eu não uso bege porque em mim some, eu desapareço. Mas ele não é uma cor assim ou assado, ela não me favorece, só isso. Mas nem por isso é uma cor feia. Então, dependendo da cor do seu cabelo, do seu tom de pele, tem cores que combinam melhor e tem cores que não combinam tão bem. Ponto. Só isso. Eu trabalho com tarô, como vocês sabem. Não existe a melhor carta do tarô, nem a pior. Porque tudo é dual. Então, num determinado momento, aquele arcano tem um significado X combinado com outro para aquela pessoa, para aquela questão. Para uma outra pessoa, a mesma combinação vai ter uma outra resposta. Então, não tem uma resposta boa ou ruim. Então, quando acontece de mudanças estão acontecendo, a pessoa pergunta geralmente, é para melhor? Depende. O quanto é fácil para você mudar alguma coisa na sua vida ou não. Se é uma pessoa que tem dificuldade para mudança, a mudança para ela não é uma coisa positiva. Uma pessoa que tem facilidade para mudar, a mudança é algo positivo. Ponto. Então não tem o melhor ou o pior. Existe a mudança. Estão acontecendo mudanças na sua vida. Como você as recebe, como você as percebe, como você as encara. É só isso. Então, pessoas, vamos ser mais solidários. Se fala tanto em solidariedade, em apoio. Onde está isso hoje? No nosso dia a dia. Quem somos nós hoje? Continuamos escravizando as nossas opiniões, escravizando outras pessoas porque elas pensam diferente. Continuamos depreciando quem age de uma maneira diferente, como já criticamos em épocas passadas. Que bandeira você defende? Qual o seu grau de tolerância? Qual o seu grau de aceitação? Então, o quanto desse bombardeio diário de isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso faz bem, isso não faz. Mesmo dentro da alimentação, o café foi um vilão durante um bom tempo. Você dá café para criança hoje, um golinho até que vai bem, porque estimula, facilita a memorização. O ovo, não come ovo, agora não, vamos comer uma dúzia de ovos por dia. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E procure escutar o seu corpo. Ovo não me faz bem, então é uma proteína, mas eu vou comer ovo de uma outra maneira. Exemplo, né? Isso é só um exemplo. Mas nós não ouvimos o nosso corpo. Por quê? Porque nós estamos, a maioria, tão para fora, tão voltados para aquilo que não é tão importante, que nós não olhamos para nós mesmos. Nós não nos percebemos. É um bombardeio de marketing, de tudo quanto é coisa, que você vai no automático. Você não faz uma análise, você não faz uma introspecção, uma reflexão. E o meu objetivo aqui é esse. O quanto você reflete sobre as suas atitudes, sobre as coisas que você ouve, sobre as coisas que você pesquisa, sobre as coisas que você lê. Então, nem tudo que está na internet é verdadeiro, é real, é positivo, é bom, faz bem para você. Pode fazer bem para o Pedro, mas não faz bem para você. Pode fazer bem para Maria, mas não faz bem para você. Então não faz sentido? Não siga. Fez sentido? Vai pesquisar um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais, vai se olhar um pouco mais. Lembre, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você era criança. Resgate essa criança interna.
que existe dentro de cada um de nós, mas nós esquecemos. Então, quem somos nós? Diante dessa ebulição diária de notícias as mais variadas possíveis, dos mais variados assuntos, o quanto disso faz sentido para você e o quanto disso não faz. O que faz sentido, que bom, adote, pratique, experimente, sinta na sua vida. Faça experiência, não um dia, 2, 3, mas um período razoavelmente significativo para que você sinta o efeito daquilo. Não é meditar 2 minutos uma vez e querer ascensionar, se iluminar, não é assim. Você nunca meditou, por exemplo. Como é que você quer com 2 minutos de meditação ter uma grande revelação? Não vai ter mesmo. Então, o quanto você se prepara, ou se preparou, ou vem se preparando para um contato imediato do 3º grau, por exemplo. Então, pessoas, de novo, eu pergunto, quem somos nós na fila do pão? Quem é você para você mesmo? Quem é você na sua família, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de estudo, no seu grupo de amigos, na rua onde você mora? Que diferença você faz, por menor que ela seja? Qual a sua contribuição para o todo? Porque não adianta reclamar se você não fizer nada em prol daquilo que você gostaria de encontrar e de alcançar. É muito fácil criticar e se autocriticar, e se auto-perceber, e se auto-modificar. Se você faz isso, que é muito fácil criticar o vizinho, a grama do vizinho, o carro do vizinho, o comportamento do vizinho, e o seu? Como você está com você mesmo? Se você está bem com você, você vai estar bem com as pessoas com as quais você convive. Ah, é difícil conviver com tal pessoa. Ok, não precisa conviver todos os dias. Mas olhe para você, em vez de só criticar, de cobrar, quanto você se realmente se trabalha, se olha, se percebe. Então, quem somos nós? Não é perante terceiros, mas perante si próprio. Como está a sua consciência e a sua conscientização? Vamos ver a mensagem do tarô para a semana. Comece. Comece aquilo que você quer começar e não começou ainda. Seja o que for esse início. Pode ser um novo hábito alimentar? Pode. Pode ser um novo curso? Pode. Pode ser uma nova postura? Pode. Pode ser uma nova prática? Pode. Comece. A mensagem foi: comece. O que cada um que está ouvindo aqui quer começar, ou pensou em começar e não começou, está dentro dos seus atributos, está dentro das suas facilidades, está dentro da sua condição de começar? Essa condição é interna. Eu quero começar um curso novo. Ok? Você pesquisou esse curso? Tá meio caro. Tem algum outro paralelo que seja mais em conta, que caiba no seu bolso? Dei só um exemplo. Quero começar uma dieta. Só depende de você. Então, qualquer coisa que você queira começar e não começou, comece. Dê o primeiro passo. Uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Então, seja lá o que for que você queira começar e não começou, comece. Agradeço a atenção de vocês, agradeço o Carlos Schultz e seu apoio. Encomendas no 11 98687 4093. Agradeço Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. E aguardem que em breve eu vou realizar ao vivo e a cores vivência com o tarô. Estou vendo ainda um local físico para isso, carga horária. E aí eu
comunico aqui no canal. Agradeço de novo a atenção, desejo que a semana seja de reflexão, de que caiam fichas, porque elas sempre caem, que vocês tenham uma semana de muita luz, muita saúde, muita alegria e muitas realizações, seja em que aspecto da sua vida for. Um beijo. Até a próxima semana.